Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você através desta palavra. Meus amados irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para juntos adorarmos o seu santo nome e aprendermos a sua preciosa palavra. Aleluia. Nós precisamos nos alimentar, irmãos. Como o irmão Eliasaf pregou quinta-feira, nós precisamos nos alimentar do puro leite racional, para que por ele a gente possa crescer forte. Uma criança só cresce forte se ela se alimentar bem. E nós também precisamos crescer a cada dia. E uma coisa que eu aprendi é que se você comer depressa, você pode se engasgar. Não é isso? Então nós temos que comer devagarzinho, vai se alimentando. Existem conteúdos na Bíblia que eles são muito complexos. São conteúdos grandes. Para a gente entender, a gente tem que ir refletindo pouco a pouco, refletindo nos textos bíblicos que falam sobre esse conteúdo. Nós estamos dando continuidade a uma série de pregações, a uma série de mensagens que nos ajudam a responder a seguinte pergunta: por que a salvação é pela fé? Porque Deus escolheu o caminho da fé para nos salvar. Nós vimos no primeiro dia que em Efésios 2, a Bíblia diz que a salvação não pode ser pelas obras de caridade que eu venha a praticar, pelas obras de justiça ou por alguma obediência a algum mandamento. A salvação não vem por eu ser bom, por eu agir com bondade com as pessoas. Não é disso que a salvação vem. Por que a salvação não vem disso? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Se a salvação fosse um mérito meu, o meu ego iria fazer eu me gloriar diante de Deus. Sem contar também que é impossível um ser humano ser salvo pela sua própria justiça. Ninguém consegue ser salvo pela sua própria justiça. As nossas melhores obras são trapos de imundícia diante de Deus. Eu lembro que quando a gente cuidava do irmão Alessandro lá no campo, eu fiz uma ilustração com ele. Eu digo: irmão Alessandro, imagine uma pessoa que estava desgotando uma fossa. Na nossa época, quem ia desgotar uma fossa entrava dentro da fossa, se sujava todo e tirava lá com um balde ou alguma coisa. Imagina essa pessoa que acabou de sair de dentro de uma fossa. Essa pessoa vai pegar uma torta de morango deliciosa nas mãos, sem tomar banho, sem nada, acabou de sair, pega e chega para você e diz: toma aqui para você essa torta deliciosa. Você quer? Não. Por quê? A torta não é boa? É, mas ela foi contaminada pela sua sujeira. Então, as nossas melhores obras
elas são sujas diante de Deus, por causa do nosso pecado. Então, mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria se salvar pelas obras. Por eu ser bom, por eu ser justo, por eu ser certinho, por eu ser honesto, não tem como. Além de o ser humano se orgulhar diante de Deus, se exaltar, ser arrogante, ele não consegue de qualquer forma. Ele não consegue. Por isso que o ser humano não pode se orgulhar, porque ele não consegue. Também a gente viu que a salvação não pode ser pela sabedoria, porque assim só seriam salvos aqueles mais sábios, aqueles mais iluminados, aqueles mais entendidos. E a sabedoria do mundo, meus irmãos, fazem homens sábios, que se tornam influentes, né? Coaches, que dão conselhos às pessoas, que animam, que encorajam as pessoas. E os mais sábios, segundo o mundo, são aqueles que enriquecem, se tornam homens ricos, porque usam meios injustos, usam as suas espertezas para chegar naquela posição. Na política, o mais esperto, o mais trambiqueiro, o mais sem vergonha é que consegue chegar lá, por causa da sabedoria mundana. Eles sabem o jeito de chegar lá, eles sabem os meios para chegar lá. Então, se existem pessoas poderosas no mundo, se existem pessoas sábias no mundo, essas pessoas chegam lá por causa da sabedoria mundana, que a Bíblia diz que ela é carnal e diabólica. Ela é inspirada por demônios, essa sabedoria, porque não leva o homem a Deus. Então, se Deus fosse escolher esses grandões, esses ilustres, esses sábios segundo o mundo, eles também iriam se orgulhar e dizer: Deus me escolheu porque eu sou capaz. Deus me escolheu porque Ele precisa de mim, com a minha influência, para eu servir na obra dEle. Porque não é assim no mundo? As pessoas escolhem as outras pelo que elas podem oferecer? É isso. Na política não é assim? Escolhem aquelas famílias mais numerosas, mais influentes, para quê? Para ganhar mais voto, para ter destaque. Então, no mundo é assim. E essas pessoas, se elas fossem escolhidas pela posição que elas têm, pela inteligência, pela riqueza, pelo poder e influência, elas iriam se orgulhar. Aí Paulo disse: vejam, irmãos, não são muitos sábios segundo o mundo, não são muitos poderosos que foram chamados. Por quê? Porque não se humilham. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. As coisas loucas deste mundo não quer dizer que aqueles que creem no Evangelho são loucos. Não quer dizer que eles são tolos. Não quer dizer que eles não têm sabedoria. Mas para o mundo, eles são tolos. O mundo considera essas pessoas tolas. Mas para Deus, eles são os mais sábios da face da terra. Mas Deus escolheu esses que escolheram ser chamados de tolos para confundir, para envergonhar aqueles que se acham sábios. Deus escolheu os fracos deste mundo, aqueles que para o mundo são fracos. Para quê? Para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis, aqueles que para o mundo não são nada, para confundir aqueles que são alguma coisa lá no mundo. Para que Deus fez isso? Para que ninguém se glorie diante dele. Ninguém se exalte diante
diante dele. Então a salvação não é pela minha obra, não é pela minha bondade, minha santidade, minha justiça, porque senão eu iria me orgulhar disso, e sem contar que eu não conseguiria me salvar. Da mesma forma, a salvação não é pela sabedoria humana e pela posição que a pessoa ganha através dessa sabedoria. Por quê? Porque também a pessoa iria se orgulhar. E, além disso, não tem como a pessoa se salvar pela sua própria sabedoria. Por quê? 1 Coríntios 1 e 21. O irmão Cícero está sintonizado aí. 1 Coríntios 1 e 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aleluia! Se a salvação fosse pela sabedoria, o homem iria se orgulhar. E mesmo se ele tentasse, ele não conseguiria, porque pela sabedoria o homem não chega a Deus. Não consegue chegar a Deus. Porque a sabedoria mundana, ela é baseada na razão, e o homem sempre vai puxar para seu lado, para satisfazer seus desejos. Ele sempre vai procurar um meio, porque a sabedoria está baseada no orgulho humano. E agora, em João 1, a partir do versículo 9, nós vamos ver também que a salvação não é pela vontade humana, não depende da vontade humana. E você vai entender o que significa isso, porque nós temos que escolher crer em Jesus. Deus nos dá graça, nós temos que escolher crer. Mas quem gerou essa vontade no homem para crer? Quem gerou esse desejo? Quem iluminou o pensamento do ser humano para que ele conseguisse compreender o Evangelho? O ser humano, em sua condição natural, ele é depravado. Ele é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo da carne, escravo de Satanás. Uma pessoa dessa, ela não tem liberdade. Ela não tem direito de escolha. Então, para que uma pessoa seja salva, é necessário que a graça de Deus vá lá para capacitar essa pessoa para crer. Aleluia, glória a Deus. E essa graça é chamada de graça preveniente. Preveniente. Uma graça que Deus envia para a mente da pessoa, para o coração da pessoa, para que ela seja iluminada para entender o Evangelho, para que ela seja impulsionada para crer, para que ela tenha condições de quê? De crer. De crer. Só que a pessoa, nesse momento, ela pode dizer não ou pode dizer sim. Quando nós fomos tocados por Deus para aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essa graça e lutamos e batalhamos para dizer: eu quero o Senhor. Mas quem produziu esse desejo lá no seu coração? Quem foi? Você acha que foi o seu desejo? Você acha que do nada o seu desejo impuro disse assim: ah, eu vou crer em Jesus, porque eu quero, porque eu vejo que é bom, eu vou crer agora em Jesus? Não. O nosso desejo é impuro. O nosso desejo era governado pela carne, e a carne não sabe e nem quer agradar a Deus. É necessário que haja uma obra de Deus na nossa vida para que a gente creia. Se a salvação fosse pela vontade humana, também o ser humano iria se gloriar. E nós vamos ver isso nesta noite. Vamos começar em João capítulo 1, versículo 9
para a gente poder entender. João, o evangelista, o apóstolo, ele escreve assim: ali estava a verdadeira luz. Jesus caminhava pregando o evangelho, curando, transformando vidas, salvando pessoas. Ele caminhava e João diz: ali estava a verdadeira luz. A luz que ilumina o espírito humano, que faz com que o nosso entendimento seja aberto para que a gente compreenda a verdade do evangelho. Aleluia. E o texto diz que essa luz, ela alumia a todo homem que vem ao mundo. Toda pessoa que nasce, ela é alumiada por essa luz. Aí você me diz: então, se a luz de Cristo está iluminando essa pessoa, por que essa pessoa não é salva? Porque é necessário que essa luz seja vista por essa pessoa. É necessário que ela consiga enxergar essa luz. O problema das pessoas que andam na incredulidade, que estão perdidas lá no mundo, caminhando para o inferno, o problema é que elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar a verdade do evangelho. Uma verdade que está escancarada na frente delas. Mas o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Veja aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, o ministério da vida, o ministério da salvação, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Próximo. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, coisas vergonhosas. As coisas vergonhosas, elas são realizadas às escondidas. Por isso que elas se escondem, elas se ocultam. Ocultar é se esconder, não é? Não andando com astúcia, com malandragem, com engano, nem falsificando a palavra de Deus. Os irmãos sabem que sempre existe o original e o falsificado. Perfume original e o perfume falsificado. Roupa original e a roupa falsificada. Quando você usa, você percebe se é original ou não. Mas a princípio é difícil de você perceber, a não ser que você já tenha experiência com o original. Então por isso que as pessoas, elas são facilmente enganadas pelo falsificado, por um evangelho falsificado. Tem a aparência de evangelho, tem a aparência de original, mas não é o verdadeiro evangelho. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo que a minha carta de recomendação está aí na consciência de vocês, quando vocês escutam eu pregando a verdade por onde eu passo. Nós não recebemos uma carta de recomendação. Eu recebi a minha, Flavinha recebeu a dela, Eliasar, Priscila receberam a carta de recomendação, dizendo o quê? Dizendo que é santo, dizendo que está em comunhão. Só que mesmo tendo essa carta de recomendação, ainda tem gente que diz: não é santo, não está em comunhão, é rebelde. Então, só porque você tem uma carta de recomendação, não significa dizer que as pessoas vão aceitar você como justo, como santo, como um verdadeiro crente. Da mesma forma, Paulo dizia
Quando eu prego a verdade, quando eu prego o evangelho para todos, publicamente, não de forma escondida, porque coisa que é feita de forma escondida tem algo errado. Eu prego publicamente para todo mundo ouvir. Então a consciência de vocês aí é testemunha. A consciência de vocês vão me recomendar e ver que eu sou realmente um verdadeiro ministro de Cristo. Só que, veja o próximo versículo. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, está escondido, está oculto, para os que se perdem está oculto. É para essas pessoas que estão se perdendo, essas pessoas que estão sendo enganadas, achando que está tudo bem. O evangelho está escondido para essas pessoas, está oculto, elas não estão enxergando. Veja o próximo. Nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo. Olha que a Bíblia chama ele de Deus, um Deus com D minúsculo. Por quê? Porque ele é adorado. Ele é adorado por aqueles que não são filhos de Deus. Pessoas que acham que não estão adorando ele. Mas quando você recusa o evangelho, você está escolhendo ser filho dele, ser servo dele, adorar a ele. Então Deus desse século fez o quê? Cegou os entendimentos dos incrédulos, a mente deles, o entendimento deles. Eles ouvem o verdadeiro evangelho e sentem agonia, e sentem raiva, e para eles não faz sentido acreditar nessas coisas. Para eles é loucura. Por quê? Porque o diabo enganou com outras supostas verdades. Então, para que ele fez isso? Para que ele cegou essas pessoas? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a face de Deus. A luz veio ao mundo, resplandeceu, mas não resplandeceu em todo mundo, no entendimento de todo mundo. Ela não brilhou na mente de todo mundo, só brilhou na mente de poucas pessoas. Existem muitas religiões aí que julgam ter uma sabedoria superior. As religiões ocultistas. Existem sociedades secretas que também dizem ter a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vai trazer prosperidade para os seus membros. Quem fizer parte dessa religião oculta, escondida, ocultista, vai prosperar na vida. Flavinha estava falando de uma menina, por exemplo, parece que ela faz parte do candomblé ou é da macumba. E ela disse que foi curada da ansiedade ou da depressão, eu não sei, mas foi curada de alguma coisa aí, ou ansiedade ou depressão, quando entrou nessa religião. E para ela lá está um conhecimento escondido que poucos conhecem. Religiões que julgam ter a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que é secreta, como as sociedades secretas. Uma sabedoria que somente os privilegiados podem conhecer. Mas Paulo disse, a sabedoria do evangelho, ela está escancarada. Aleluia. Todos os dias ela é pregada. É pregada na televisão, é pregada nas redes sociais, é pregada nas ruas, mas mesmo assim ela ainda está oculta. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Volta aí para João 1:9. Então, a luz, a verdadeira luz que é Jesus, ela veio ao mundo. Ele, Jesus Cristo, ele ilumina, ele brilha
sobre todos. Mas nem todos estão enxergando essa luz. A cidade ou qualquer ambiente pode estar iluminado como for, mas se a pessoa for cega, ela não percebe nada. Então a luz está brilhando aí, mas as pessoas não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Próximo versículo. Isso aconteceu também com Jesus. Não conseguiram enxergar. Ele estava no mundo, ele estava aqui na terra, ele andou entre as pessoas, ele conversou com elas, ele curou essas pessoas, ele deu conselhos a essas pessoas, e algumas delas até questionou esses conselhos, dizendo, não é assim. Mas ele era e é a verdadeira sabedoria. Lá estava a verdadeira sabedoria caminhando sobre a terra, dando conselho para as pessoas, ensinando a verdade, e ainda tinha pessoas que diziam, não acredito assim, não é bem desse jeito. Outros diziam, você está blasfemando dizendo uma coisa dessa. A verdadeira luz estava no mundo, caminhando entre as pessoas, mas nem todos, a maioria, não foram iluminados. E o mundo foi feito por Ele. A Bíblia diz que Ele é o Criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Deus o fez herdeiro de tudo, de todas as coisas do céu e da terra. Ele é dono de tudo, dono das plantas, dos animais, da terra, do universo, das pessoas. O dono de tudo estava andando entre as pessoas. Mas o mundo não o conheceu. Imagina, você ser dono de uma empresa ou de uma propriedade, você coloca alguém para cuidar, e de repente você chega lá na sua propriedade e os moradores atacam você porque não reconhecem que você é o dono, matam você. Foi isso que aconteceu com Jesus. Veja o próximo versículo. Veio para o que era seu. O que era seu aqui se refere à criação. Ele veio para a criação dele. E os seus não receberam. Os seus aqui se referem aos judeus. Os judeus, o seu próprio povo. O seu próprio povo não o receberam. Receber aqui é abrir o coração e dizer, Jesus, eu te aceito como meu Salvador e também o meu Senhor. A partir de hoje o Senhor manda em mim e eu faço tudo o que o Senhor quiser. O Senhor quer que eu me humilhe? Eu vou me humilhar. Porque quando eu me humilho, eu só estou me colocando na posição que eu mereço. Eu só estou voltando para a posição que eu estou. A humilhação não é você se rebaixar, é você voltar para a posição onde você deveria estar. Deus só quer isso de você, que você reconheça que sem Ele você não tem nada. Aleluia. Sem Ele você não é nada. Confie no plano dele para te salvar. Aleluia. É pela fé, só precisa crer. Veja aí o próximo. Mas a todos quantos, esses todos aí, não são só os judeus. Os judeus recusaram Jesus, recusaram o seu Messias, o seu rei, e mataram ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia.
Você recebeu o direito. Você recebeu a posição de filho. Não é mais escravo. Não é apenas uma criatura. É filho de Deus que vai ser herdeiro com Cristo de tudo. Tudo que é de Jesus vai ser dos outros filhos de Deus. Os filhos por adoção. Quem são esses que receberam Jesus? Como é que você recebe Jesus de todo o coração? Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Quando a Bíblia fala de crer, a Bíblia fala de ter fé. É a mesma coisa. Ter fé e crer é a mesma coisa. Eu expliquei domingo passado aqui que a fé verdadeira, ela já vem o pacote completo. Quem tem a fé verdadeira se santifica, ama as pessoas, tem o conhecimento da verdade, é transformado, nasce de novo. Quem tem a fé verdadeira é assim. Então, aqueles que creem no nome de Jesus, que é a mesma coisa, é uma linguagem bíblica para dizer aqueles que creem em Jesus, que confiam nele, em tudo que ele disse. É como aquele louvor que as meninas cantaram aqui, que você tem que viver. Se você crê em Deus, se você confia, você não pode viver segundo o mundo. Você tem que viver na verdade segundo a palavra de Deus, mostrando que realmente você acredita nele, confia nele. Olha o próximo. Os quais não nasceram, primeiro, do sangue, segundo, nem da vontade da carne, terceiro, nem da vontade do varão, ou seja, a vontade do homem. O homem aqui é do ser humano, mas de Deus. Nascer do sangue fala de você. Aqui está falando o quê? Ser filho de Deus. Então, quando você nasce, você herda características do seu pai. A cor dos olhos, o tipo de cabelo, às vezes o temperamento, não é isso? Tem muitas semelhanças. Só que a palavra de Deus diz que mesmo que eu seja crente, seja filho de Deus, eu não consigo gerar um filho de Deus. Eu não consigo gerar. Um filho de Deus não nasce de outro filho de Deus. O filho de Deus tem que nascer diretamente de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é do sangue. Não é porque o pai é cristão, é um servo de Deus, aí a criança nasce e já nasce filha de Deus. Não. Na presciência de Deus, ele enxerga o futuro. Ele sabe quem vai crer. E ele sabe quem tem o seu nome já escrito no livro da vida. Então, não é da carne. Não é porque eu sou filho de Deus que eu vou gerar automaticamente um filho de Deus. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo, como disse o versículo anterior. Essa é a forma de você receber Jesus. As pessoas dizem, eu aceito Jesus, mas não estão crendo como manda as Escrituras. Tem que crer como diz as Escrituras. Se você crê realmente em Jesus, você confia em tudo que Jesus falou na Bíblia. Confia no que Jesus falou sobre amor, sobre santidade, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre condenação eterna, sobre céu, sobre inferno. Você crê em tudo e aceita tudo e entrega a sua vida plenamente a Deus e deixa Deus te controlar. Glória a Deus, aleluia. A sua vida não é mais sua. A
sua vida é de Deus a partir do momento que você crê. Não é da vontade da carne. Não é. Em algum momento eu vou dizer: eu decidi ser filho de Deus agora. A partir de hoje eu vou ser. Não é. Não é. Não é da vontade do varão. Eu também não posso decidir quando alguém ou se alguém vai ser ou não filho de Deus. Eu não tenho esse poder. E é aqui que eu quero mostrar para os irmãos que a salvação, ela não vem da vontade humana. Não vem da vontade humana. Porque a vontade humana, ela está corrompida. A vontade humana, ela é impura. Se eu fosse salvo por minha própria vontade, eu iria traçar o meu próprio caminho segundo a minha vontade. Se eu decido seguir o caminho que Deus traçou para mim, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus, é a vontade dele. Então, tanto o desejo que é gerado dentro de você, ele vem de Deus, como também o caminho que você deve seguir para ser salvo foi Deus quem traçou. E o caminho que Deus traçou para você não é o caminho das obras humanas, não é o caminho de obras de justiça, não é o caminho da sabedoria, não é o caminho da vontade humana. Veja em Filipenses 2:12. Nós vimos aqui em João que a salvação é para aquele que crê, é aquele que tem fé. A gente vai associar isso à humildade. Veja aí, de sorte que Paulo está concluindo, ele dizendo: olha, Jesus Cristo, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E vocês devem seguir o mesmo exemplo que ele. Portanto, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo está dizendo: vocês progrediram na fé. Na minha presença vocês obedeciam. E agora na minha ausência, depois de algum tempo, vocês estão obedecendo mais. Então vocês progrediram, vocês amadureceram, vocês cresceram. Outra coisa, Paulo não está dizendo assim como vocês me obedeceram. Porque hoje, o que diz a maioria dos líderes: me obedeçam, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Não, é obedecer a Deus, é obedecer o Evangelho. O foco não está em homem algum. Aleluia. Quem obedece o Evangelho, obedece homens de Deus que estão na liderança. Então, assim também, assim como vocês obedecem, operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa expressão, com temor e tremor, é uma expressão idiomática que significa com humildade. Operar a salvação é você desenvolver a sua salvação, tornar a sua salvação cada vez mais firme, tornar a sua salvação cada vez mais forte. Cada vez mais forte que você fica, mais difícil é de você cair. Por isso que tem muitas pessoas que caem. O escritor aos Hebreus disse isso. E tem muitas pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo de crente, mas negligenciaram a palavra de Deus para aprender. E por isso essas pessoas estão correndo um sério risco de cair da fé. Então, assim como vocês sempre obedeceram, operai, trabalhem, se esforcem para que a salvação de vocês se desenvolvam, cresçam, agora com humildade. Por que com humildade, Paulo?
porque não é vocês. Veja o próximo versículo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, o desejar, a vontade. É Deus quem produz a vontade dentro de você. Se você sente vontade para ler a Bíblia, é Deus produzindo essa vontade em você. Se você sente vontade de orar, é Deus produzindo essa vontade. Se você sente graça, sente força para praticar obras de justiça, para ser santo, para vencer o pecado, é Deus quem produz isso. Esse desejo de agradar a Ele, esse desejo de ser agradável a Ele. É Deus quem opera a vontade, o desejo e o efetuar. Efetuar é realizar a vontade. Deus faz com que você deseje uma coisa e te dá poder para realizar aquela coisa. Agora me diga, a vontade é sua ou é a vontade de Deus em você? Por isso que a salvação ninguém pode se gloriar. Porque até mesmo o desejo de crer, de entender as Escrituras, de agradar a Deus e a capacidade para cumprir isso, é Deus quem gera dentro de nós. A gente tem a falsa impressão de que é nós que está desejando aquilo. A gente tem a falsa impressão de que é nós quem estamos tendo força para praticar aquilo. Mas é Deus quem opera em nós. É Deus quem realiza em nós tanto o querer fazer a vontade dele, como o efetuar, o realizar a vontade dele. E isso segundo a sua boa vontade. Porque a vontade humana é corrompida. Se o ser humano fosse guiar as coisas por sua vontade, aí as coisas complicariam. Nós vemos muitos homens que começaram estudando as Escrituras, procurando uma experiência com Deus, mas começou a guiar suas vidas por sua própria vontade. E o que foi que aconteceu? Surgiram as seitas. Quantas seitas existem aí? Nós vemos Eliasaf já falou da seita CCB. Eliasaf está continuando um estudo sobre a seita católica, a Igreja Católica. Nossos amigos católicos devem entender que nós temos que falar a verdade. E a verdade é que eles não estão crendo no Evangelho. Eles não estão seguindo o Evangelho como deve ser seguido. Porque isso é amor. Amor é você falar a verdade. É você ver uma pessoa caminhando no erro e você dizer, cuidado, esse caminho não é certo. Deus não se agrada dele. Porque se a pessoa acha que está tudo bem, então para que mudar? Se eu fico dizendo, meus irmãos católicos tal, sou meu irmão, todo mundo? Então todo mundo está salvo. Então não precisa se converter. Então não precisa mudar de vida. Então, por causa da vontade humana, surgiram muitos caminhos para chegar até Deus. Porque a vontade humana é corrompida e a vontade humana vai criar um sistema de doutrinas que não vai levar o homem a Deus. Porque tem que ser segundo a boa vontade de Deus. E é Deus quem opera dentro de nós o querer realizar e o poder para realizar. Quando a gente crê no Evangelho, crê nas Escrituras, crê na palavra de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória. Então, por isso que a gente deve operar a nossa salvação com humildade. Porque a salvação não é pela vontade humana, para que também ninguém se glorie, ninguém se exalte diante de Deus.
E esse é o motivo para a gente se humilhar diante dele e dizer: Senhor, se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Eu estaria perdido. Então, meus amados irmãos, você já deve ter lido na Bíblia ou escutado em alguma pregação que diz assim: o justo viverá da fé. É a fé que salva, é a fé que santifica, é a fé que purifica, é a fé que aperfeiçoa, é a fé que vai te levar à eternidade. Não é a sua bondade, não é a sua justiça, não é a sua sabedoria, não é a sua posição, não é a sua própria vontade, porque você tem que renunciar à sua vontade. Renunciar à sua vontade. Deus, pela graça, Ele via uma graça, um poder lá no seu coração, uma graça maravilhosa no seu coração, que entende, que se arrepende, que diz: eu quero a salvação. É Deus produzindo esse desejo dentro de você, não é você. Então não se glorie. Não se glorie achando que você é melhor do que aqueles que não aceitaram a Jesus, que você teve essa capacidade de chegar até aqui. Não, foi a graça de Deus. O mais miserável lá no mundo, Deus pode resgatar. Ele só precisa dizer sim para o chamado de Deus. Veja os textos. É Romanos 1:17, parte B. Não sei se agora vai ter que ser ligeiro. Romanos 1:17, parte B. Mas o justo viverá da fé. Gálatas 3:11, parte B. Gálatas 3:11, parte B. Porque o justo viverá da fé. Agora veja, Hebreus 10:38, parte A. Hebreus 10:38, parte A. Mas o justo viverá da fé. Aleluia. Abacuque 2:4, parte B. Eita glória. Abacuque 2:4, parte B. Veja aí o que diz: mas o justo pela sua fé viverá. Oh, glória. É a fé que dá vida, é a fé que santifica, é a fé que aperfeiçoa, é a fé que vai te levar para o céu, porque a fé é o caminho da humildade. Aleluia. Só chega no céu quem é humilde. Só chega no céu quem diz: Senhor, por minhas próprias obras eu não consigo. Pelo meu entendimento eu não consigo entender. Tem coisas que eu não entendo, mas eu creio que o Senhor vai me fazer entender. Pela minha vontade, Senhor, me ajuda, porque às vezes a minha vontade não é a sua vontade. A nossa vontade é corrompida. O justo viverá da fé. Em primeiro lugar, o que é que isso significa? Significa que a justificação é pela fé. Gálatas 3, do 6 ao 14. Nós vamos ver isso. A justificação, nós temos que bater sempre na mesma tecla, porque esse é um assunto difícil, irmãos. A justificação pela fé é um assunto difícil. Os irmãos leem essas passagens e não entendem o que isso significa. Paulo, escrevendo aos Filipenses 3:1, ele diz que ele não se cansava, ele não se incomodava de escrever as mesmas coisas, porque isso era segurança para os irmãos.
Isso servia de bem para eles. Então, às vezes, nós temos que repetir 1, 2, 3, 10, 20 a mesma coisa para que vocês entendam, para que entre na mente, para que fique fixado. E quando você precisar, você vai lembrar. Então, Gálatas 3, do 6 ao 14. A justificação é você se tornar justo diante de Deus. É você se tornar puro diante de Deus. Aos olhos de Deus, você é puro. Aos olhos de Deus, você é inocente. Porque a justiça de Cristo está em você. Pela fé, a justiça de Cristo é colocada na sua conta. Pela fé, os seus pecados é colocado na conta de Cristo. E Ele já pagou lá na cruz do Calvário. O sistema da justiça própria, ele não nos dá chance de se salvar. Não nos dá. Se eu procurar me salvar pela minha justiça, eu estou frito. A Bíblia diz que eu me coloco debaixo de maldição. Mas o sistema da justiça herdada é outra coisa. Existem pessoas que elas têm que trabalhar para conseguir enriquecer, não é isso? Já existem outros que já herdam dos pais. Só que a gente não consegue trabalhar para conseguir justiça diante de Deus. Como eu já falei, que nossas justiças não são boas. Mas a gente consegue herdar pela fé. Cristo viveu aqui na terra, foi tentado, foi provado, praticou obras de justiça. E essa justiça, esse crédito, é colocado na nossa conta. Veja o que diz Gálatas 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus colocou na conta de Abraão créditos de justiça. Abraão não tinha praticado nenhuma justiça. Ele só creu. Mas Deus colocou justiça na conta dele. Por quê? Porque a fé era segura. Imputar justiça é colocar na conta. Você abre um grande shopping, por exemplo, e você conhece a pessoa que é de confiança, e você diz, olha, você tem crédito até de 1.000 ou até de 100 mil reais para comprar aqui nesse shopping. Por quê? Porque a pessoa é de confiança. Quando Abraão creu em Deus, Deus foi lá no coração dele, viu que a fé é genuína e disse, ele vai praticar justiça. Ele vai praticar justiça. Então eu já vou colocar justiça na conta dele. E Abraão foi chamado de justo. E todo aquele que crê de verdade mesmo, Deus já coloca justiça na conta dele. Por isso que ele é chamado justo diante de Deus. Por isso que aquele ladrão na cruz, que se arrependeu, na última hora, ele foi considerado justo. E no mesmo dia ele esteve com Jesus no paraíso. Glória a Deus! Porque pela fé ele conseguiu a justiça de Cristo. Veja o próximo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, filhos da fé. A mesma fé que Abraão tinha, ele propagou essa fé para os seus filhos, para os seus netos, não todos. Mas essa fé foi se espalhando. Chegou na nação judia. Chegou em Jesus. Jesus espalhou. Os apóstolos espalharam. E essa fé chegou até nós. Até nós. E nós cremos da mesma forma que Abraão creu. Por isso que nós somos filhos na fé de Abraão. Veja o próximo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão abençoadas em ti. Todas as nações, não são todas as pessoas, mas de todas as nações da terra vão existir pessoas salvas. Deus disse isso a Abraão lá atrás, e isso está se cumprindo, porque a fé de Abraão era genuína. Veja o próximo. De sorte que
Os que são da fé são benditos, são abençoados como crente Abraão, porque ele creu, por isso que ele era crente. Veja o próximo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que procuram um sistema de justiça própria, que procuram agradar a Deus pelas suas obras, pela sua bondade, estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você diz: Senhor, eu vou merecer a minha salvação, eu vou me esforçar a partir de hoje, só em falar isso você já pegou e já é maldito. Já é maldito. Porque um só pecado que você comete contra a lei já te faz condenável pela lei. A lei vai te condenar e o castigo da lei é morte. É morte. Veja o próximo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Olha aí, é evidente. Porque ninguém consegue cumprir. É evidente. Por quê? O justo viverá da fé. Veja o próximo. Ora, a lei não é da fé, ou seja, o sistema de justiça própria não é da fé. Por quê? Porque eu não tenho que crer, eu só tenho que praticar. Eu não preciso crer para alcançar essa justiça. Então a lei não é da fé. A pessoa que quer ser justificada pelas obras, ela não precisa crer. Só que ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quem foi que conseguiu cumprir toda a lei? Jesus. Ele conseguiu. Ele conseguiu, sem pecado, cumprir toda a lei. E ele conquistou para nós créditos de justiça. Crédito de justiça. Ele viveu debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Mas tem um porém. Veja o próximo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós éramos malditos. Por quê? Porque quebrávamos a lei. Desobedeciam aos mandamentos. Quem nunca mentiu? Quem nunca roubou? Quem nunca enganou? Quem nunca cobiçou? Quem nunca pecou contra Deus? Então nós estávamos debaixo de maldição. Nós estávamos debaixo de condenação. Mas Jesus se fez maldição por nós. Mas a lei diz que só é maldito aquele que não cumpre a lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Então por que ele se tornou maldito? Porque ele se uniu aos pecadores. E a maldição dos pecadores foi paga por ele. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estava escrito na lei. Se alguém fosse pendurado no madeiro, era maldito. Era maldito. E Jesus foi pendurado no madeiro. Então veja. Por isso que os judeus se escandalizavam. Como é que o Messias, o Filho de Deus, se torna maldito? Ele não é maldito, ele é bendito. Por quê? Eles não entendiam. Sabedoria humana. Veja o próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. É somente pela fé, meus amados irmãos, que você recebe o Espírito Santo para habitar em você. Aleluia, Jesus. Se você não crê de verdade, você vai lutar sozinho. E como diz aquele louvor, não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, você não chega em nenhum lugar. Então esse é o primeiro ponto. Já estamos concluindo, irmão. Vamos passar um pouquinho aqui. Já estamos concluindo. O segundo ponto é que viver da fé, o texto não diz, os textos não dizem que o justo viverá da fé.
Não é isso? O que é viver da fé, irmãos? Em primeiro lugar, nós vimos aí que viver da fé é você ser justificado, ser considerado justo diante de Deus. Você recebe vida no Espírito, você ressuscita para Deus, você foi ressuscitado. Viver da fé é primeiramente isso. Mas em segundo lugar, não é só receber vida no Espírito, é você agora ter condições de viver para Deus. Viver em santidade dia após dia. Dia após dia você vai conseguir produzir justiça. É isso que diz em Romanos 16, 1, 16 e 17. Rapidinho. Romanos 1, já estamos concluindo. Romanos 1, 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele é poder de Deus. Deus, com o Evangelho, que é loucura para o mundo, ele consegue salvar um pecador miserável. Isso é poder de Deus. Deus consegue tornar esse pecador filho dele, como a gente já viu. Todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que você vê na Bíblia relatos de pessoas estando dispostas a morrer por Cristo, a perder os seus bens por Cristo. Que poder é esse que faz com que as pessoas abram mão de tudo por Jesus? Aleluia. É o poder da fé, é o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que tem fé. Primeiro do judeu, por quê? Porque a salvação vem dos judeus, e depois dos gentios. E aqui Paulo fala os gregos, que naquela época os gentios eram os gregos. Então primeiro do judeu e depois do grego. Veja o próximo. Porque a salvação é pela fé, e porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. No Evangelho você descobre a justiça de Deus que justifica você, que te torna santo, que se torna inocente diante dele, mas também a justiça de Deus que te faz ser justo no seu dia a dia. Por isso que diz de fé em fé. Essa expressão quer dizer que você recebe a justiça de Deus de fé do início ao fim. Do começo ao fim você recebe fé. Isso daí significa que você vai progredir na fé, você vai crescer em maturidade, vai crescer em santidade, vai crescer em amor. Por quê? Porque está escrito: o justo viverá da fé. Então, em terceiro lugar, também viver da fé aponta para a vida eterna. João 3,36. Veja aí. Então, em primeiro lugar, viver da fé é você receber vida. Em segundo lugar, viver da fé, viver dela no seu dia a dia. É sobreviver dela. É sobreviver dela dia após dia. E em terceiro lugar, é você receber a vida eterna. Glória a Deus. Receber a vida eterna, Jesus disse, ó, aquele que crê, aquele que tem fé no Filho, tem a vida eterna. Foi João que escreveu isso. A verdade do Evangelho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Existe aí um Evangelho, como eu vi uma frase que diz assim: é um Evangelho que prega um Deus que não se ira e um homem que não tem pecado. Esse é o Evangelho que estão pregando aí. Mas a Bíblia diz que ele se ira contra o pecado. E a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. Aqueles que não creem no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre eles. E em terceiro lugar, para concluir, Abacuque 2:4. Veja aí Abacuque 2:4. Já vamos concluir. Porque a salvação é pela fé. Porque
a fé é o caminho da humildade. A fé é o caminho da humildade. Abacuque diz: eis que a sua alma se incha, falando dos caldeus, dos babilônios, que eram orgulhosos, que eram arrogantes, que se consideravam poderosos, um grande império que iria massacrar o povo de Deus porque estava em pecado. Aí Deus, usando Abacuque, diz: eis que a sua alma se incha. Inchar aqui é ser orgulhoso, é se vangloriar, é se encher de arrogância, e por causa disso não é reta diante de Deus, não é reta. O homem orgulhoso não tem como ele ser justo diante de Deus. Mas olha o que Abacuque diz: mas o justo pela sua fé viverá. Se Abacuque começa a falar do homem orgulhoso e diz que ele não é reto diante de Deus, qual é o contrário de ser orgulhoso? Ser humilde. O humilde que se aproxima de Deus pela fé, ele vai viver por essa fé. Por isso que Deus escolheu o caminho da fé, meus irmãos. Porque o caminho da fé é o caminho da humildade. Deus envia a graça e você aceita ou recusa. Logo no começo, que você está começando a ser regenerado, está perto, você só precisa crer. Aquela pessoa que diz eu não quero, ela já agiu com orgulho. Já agiu com orgulho. Por isso que o orgulho não leva ninguém a Deus. Deus se opõe, Deus resiste aos soberbos. Mas se a pessoa aceita, ela diz: eu confio em Deus, eu entrego minha vida a Deus para cuidar de mim, e eu sei que sozinho eu não posso, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho força, eu não tenho habilidade, eu não tenho sabedoria, minha vontade é corrompida, eu preciso de Deus para me salvar. Aí você se humilha, como aquele publicano disse: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Se humilhou e foi justificado pela fé. Justificado. Que Deus possa nos abençoar sempre. Domingo a gente continua, se Deus quiser. Amém. Jesus, abençoe. Meus queridos irmãos, nós estamos tendo a presença de irmãos aqui que estão nos visitando.